E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black Teorias, e hoje eu vos trago a quarta parte dessa nova teoria, ou fanfic, de Onipse. E como eu fiz um desafio, valendo salve há uma semana atrás, essas foram as pessoas das quais deram as melhores respostas para o desafio, e portanto, merecem um salve. Aqui vai um salve para Supremo Zeus, Wellington Martins e Player Top. Dados os salves, bora logo continuar essa bela história. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de um pedaço, Onipse? Episódio 4. Rumo à Grande Line. A história continua, comigo acordando de manhã no Gongmeri, com os gritos da Nami do Soap. E quando fui ver o motivo da gritaria, era um homem muito estranho, que supostamente havia invadido Gongmeri. E sem perder tempo, eu saco o meu tridente, e pergunto com um tom ameaçador: quem é você, e o que veio fazer aqui? E aquele homem apenas diz: não se lembra de mim, mestre Poseidon. E na hora eu percebo que aquele homem se parecia um pouco com um coelho, e que ele tinha o mesmo jeito que um certo alguém. Então eu falo: Bunny, é você. E aquele homem, que agora eu vou chamar de Bunny, confirma sua identidade. E na hora eu digo: Bunny, me explica agora, como diabos você ficou assim, com um corpo humano, e ainda mais de um cara que parece que veio de um puteiro. Então o Bunny diz o seguinte, enquanto que se sentava no chão: bom, isso vai parecer estranho, mas vou tentar explicar da melhor forma possível. Ontem à noite, eu tava dormindo sobre as águas, de barriga pra cima, enquanto que roncava um pouco. E do nada, um pássaro bem grande passou voando sobre mim, e acabou me acordando com um grito. E como eu tava com um pouco de fome, afinal, você quase nunca me alimenta. Eu dei um salto enorme, que nem um golfinho de circo, e abocanhei aquele pássaro, e voltei a dormir. Mas logo eu me senti muito mal da barriga, e comecei a nadar um pouco, para ver se a dor passava. Mas depois de um tempo, o meu corpo foi ficando menor, até eu ficar com essa aparência que você tá vendo agora. E após ouvir isso, eu digo o seguinte ao Bunny: Bunny, por acaso aquele pássaro que você devorou, estava carregando algo enquanto voava? E o Bunny diz: agora que você falou, eu me lembro que aquele bicho tava carregando um cogumelo roxo em seu bico, e eu acho que fiquei mal da barriga por causa daquilo, já que devia ser venenoso. Bem que a minha mamãe rainha do mar dizia: meu peixinho, não coma tudo o que voa, e muito menos durma de barriga pra cima que nem um cachorro. E enquanto o Bunny falava sobre sua mamãe, eu tava me concentrando para usar uma habilidade especial da Mizukami no Mi. E assim que me concentro o bastante, eu coloco a minha mão na testa do Bunny, e digo o seguinte, enquanto que fazia uma cara de professor esperto: Bunny, o que aquele pássaro estava carregando, era a Hritukami no Mi, que na tradução significa, a fruta do deus humano. Essa é uma Kami no Mi, do tipo Zou, que caso um humano a coma, ele vai adquirir uma força equiparada à de 1000 homens. Mas caso algum animal a coma, ele vai automaticamente se transformar em um humanoide, e terá a força de 100 homens, já que a fruta é mais eficiente em humanos. E além disso, o usuário animal dessa fruta poderá voltar à sua forma original quando desejar, e poderá também adquirir novas formas com o passar do tempo. E após eu terminar de falar, o Bunny me olha meio confuso e pergunta: peraí, como é que tu soube o que eu comi, e ainda por cima deu essa explicação detalhada aí? E na hora eu digo: bom, meu caro coelho humano, essa é uma das habilidades de uma Kami no Mi. Saber detalhadamente qual a fruta que cada pessoa comeu, juntamente com suas vantagens e desvantagens. E na hora a Nami me pergunta: peraí, o que raios é uma Kami no Mi? E eu digo: é simples. Ao contrário de uma Akuma no Mi, uma Kami no Mi não tem as fraquezas das Akumas, e é muito mais forte que uma, dando inclusive essa habilidade de ver a fruta que as outras pessoas comeram. E sabendo disso, o Zoro me pergunta o que a minha fruta fazia, e eu apenas digo que para tudo tem um tempo, e que eu iria revelar tudo quando chegasse a hora. E após essa discussão toda, o Sanji leva o Bunny humano para a cozinha, e lá ele o alimenta, enquanto que o ensinava algumas coisas envolvendo humanos e modos de agir. Em outras palavras,
O Sanji estava ensinando boas maneiras ao Bunny. E enquanto o Bunny estudava e se alimentava, a Nami estava estudando o mapa da Grand Line, e acaba vendo que para chegar lá, era necessário subir uma imensa montanha vermelha, que aparentava ser a entrada para a Grand Line. E após uma hora navegando em alto mar, um pássaro com uma bolsa pousa no Gongmeri, e diz pra gente que ele estava vendendo jornais. E como eu queria saber das notícias, eu comprei um jornal, e disse pra Nami ler. E durante a leitura, a Nami acaba vendo um cartaz com a foto de Luffy, dizendo que a recompensa dele era de 30 milhões de berries. E depois de mais um tempo, nós finalmente chegamos a Logtown. E assim como na história original, o Zoro vaga pela cidade, à procura de conseguir comprar espadas novas. A diferença aqui, é que eu havia dado um saco cheio de berries, para ele comprar as espadas que queria. E como na história original, ele vê uma menina lutando no meio da rua, empunhando uma enorme espada. E da mesma maneira, o Zoro ajuda ela a encontrar seus óculos ao fim da luta, mas logo ele entra em choque ao ver o rosto da menina, já que ela era idêntica a Kuina. E após isso, ele entra em uma loja, e fica todo perdido para escolher uma espada. Mas em um certo momento, o vendedor da loja tenta ludibriar o Zoro, querendo que ele vendesse sua espada de cabo branco para ele, que por sinal, aquela espada era que a Kuina usava, e o Zoro ficou com ela após sua morte. E quando ele já ia fechar negócio com o vendedor, aquela menina parecida com a Kuina entra na loja, e impede o Zoro de fazer aquela besteira. E assim como na história original, o Zoro acaba encontrando aquela espada amaldiçoada no meio de algumas espadas baratas, e da mesma maneira, o vendedor avisa a ele sobre os perigos daquela lâmina. Mas assim como na história original, o Zoro faz aquele teste arriscando perder um braço, e impressiona tanto a menina quanto o vendedor. E assim, ele deixa o Zoro levar aquela espada de graça, e ainda dá aquela outra espada ao Zoro. E assim, o Zoro agora estava em posse de 3 espadas lendárias, cada uma diferente da outra. E enquanto isso, na rua, o Sanji estava dando uma de gado, tentando dar cantadas em meninas na rua, mas ele estava sendo rejeitado pela grande maioria, mas também correspondido por algumas. Até que em um momento, ele avista uma bela mulher de capa de seda rosa, e ele começa a seguir ela, mas logo a perde de vista. E após isso, ele acaba entrando em um concurso de culinária que estava ocorrendo, e assim como no anime/mangá, ele vence a sua adversária, e ganha um peixe gigante, que veio de North Blue. E enquanto isso, eu e o Luffy estávamos andando por uma rua, à procura de alguma coisa para beber, até que acabamos avistando um bar, e entramos nele para tomar alguma coisa. E assim como na história original, o dono daquele bar nos conta algumas coisas sobre Gold Roger, e ao fim de suas histórias, ele olha para o Luffy, e vê de relance a imagem de Roger, e ao olhar para mim, ele vê de relance uma figura misteriosa, da qual era idêntica a mim. Após a saída ao bar, o Luffy vai até a praça de execução, para ver de perto o local onde o rei dos piratas morreu, enquanto que eu ia me encontrar com os outros. Mas após eu encontrar todos os membros da tripulação, acabo percebendo que havia um enorme tumulto na cidade, e que várias pessoas estavam indo à praça de execução. Assim, eu e o bando do Luffy fomos até lá, enquanto que o céu aos poucos ia ficando carregado de nuvens de chuva. E ao chegar na praça, o Luffy, assim como na história original, estava prestes a ser executado pelo Bug Alvida, que por sinal, agora estava realmente linda. Mas logo o bando do Luffy começa a lutar contra os piratas da Alvida e do Bug para salvar seu capitão, que por sua vez estava prestes a ter sua cabeça cortada pelo Bug. E quando mesmo já ia degolar o Luffy, eu olho nos olhos do Bug a uma distância de 30 ou 40 metros, e acabo usando uma técnica bem interessante. Assim que fiz contato visual com Bug, ele ficou paralisado, e não estava conseguindo se mover, e ficou com sua espada levantada para o alto. E nessa hora, o raio cai do céu, e acaba acertando a espada do Bug. Assim, todo o cadafalso é destruído, e o Bug quase morre eletrocutado. E após isso, o Smoke, que estava observando de longe, esperando que o Bug fosse executar o Luffy, sai correndo em direção à praça, enquanto que mandava todos os marinheiros da cidade prenderem os piratas.
E depois disso, o Bag e a Alvida, ao verem que um grande número de marinheiros estava vindo em suas direções, e que ambos os seus bandos haviam sido derrotados, começam a fugir dali, ao estilo One Piece, de uma maneira bizarra, mas da mesma forma que na história original. O Smoke captura os dois facilmente, e os entrega aos marinheiros, enquanto que começava a perseguir o Luffy. E durante a perseguição, o Luffy tropeça e cai no chão, e acaba torcendo seu pé direito. E quando o Smoke já ia capturar o Luffy, eu apareço no local, e rapidamente agarro o Luffy e o coloco em minhas costas, enquanto que começava a correr bastante rápido. E durante a correria, o Luffy começa a gritar bem alto: "Upa cavalinho", quer dizer, peixinho. E eu na hora digo: "Peixinho é o seu pai, agora vê se cala a boca, e não me enche mais o saco." Assim, o Luffy cala a boca, e eu continuo correndo. Mas em um certo momento, o Smoke conseguiu me ultrapassar, e ficar na minha frente, pronto para me acertar com aquele seu bastão esquisito. E nessa hora, eu tenho uma ideia para despistar o Smoke, da qual estava até que na cara. Assim, eu aponto a minha mão para o Smoke, e uma quantidade imensa de água vai na direção dele. E pelo fato de tudo ter sido muito rápido, o Smoke acaba sendo acertado pelo meu ataque, e fica todo molhado. E com isso, ele perde temporariamente os seus poderes, e fica caído no chão. Mas nessa hora, um forte vento leva o Luffy para longe, e o mesmo ocorre com os demais membros da tripulação, só não aconteceu comigo. E na hora que o Luffy foi levado pelo vento, comecei a procurar o responsável por fazer aquilo, até que eu acabo encontrando um homem de capuz verde, que estava na frente de vários marinheiros. E logo, um dos marinheiros diz que aquele homem se chamava Monkey D. Dragon. E ao ouvir os dois primeiros nomes desse cara, eu na hora penso: peraí, esse cara tem quase o mesmo nome que o Luffy, e além do mais, eles se parecem um pouco. Assim, eu lanço uma forte onda de água contra os marinheiros, fazendo com que todos desmaiassem, e me aproximo do dragão e pergunto: qual o seu parentesco com Monkey D. Luffy? Por acaso você é o pai dele? E o dragão apenas vai embora dali, enquanto dizia bem baixinho: mantenham meu filho seguro, e faça dele o rei dos piratas, se possível. E após essa breve conversa, eu voltei para o Going Merry, para continuar a viagem, rumo à Grande Line. E enquanto estávamos em alto mar, o Luffy estava falando as mesmas coisas que ele disse após sair de Log Town, dizendo para todos colocarmos um pé em um barril, e contar seus maiores sonhos, dos quais um dia iriam querer realizar. E assim, todos dizem as mesmas coisas que na história original. Mas logo o Usopp me pergunta: ué, por que você não contou o seu sonho? E eu na hora digo: é simples. Porque eu nunca, em toda a minha vida, havia sonhado com alguma coisa, exceto quando se trata de visões futuras, que é quando eu basicamente sonho acordado. E após isso, o bando chega até a Reverse Mountain, que era uma enorme montanha, da qual podia-se ver algumas cachoeiras, sendo que algumas subiam a montanha, ao invés de descer ela. E assim, o bando do Luffy sobe a montanha, e todos ficam admirados com aquela cena, menos o Bunny, que estava com uma cara toda enjoada, enquanto que se segurava para não vomitar. E durante a subida na montanha, um figurante tenta atacar a gente, mas eu rapidamente dou um soco nele, que faz ele cair de cima da montanha. E assim, o Going Merry sai do outro lado da montanha, e logo de cara, uma baleia enorme engole o navio, junto com todos nós. E vendo isso, eu digo: que ótimo, agora vamos imitar o Jonas da Bíblia, só falta a gente escapar daqui assim que a baleia fizer o número 2, e poluir as águas da Grande Line. E dentro da baleia, ocorrem as mesmas coisas que na história original, com a gente conhecendo um médico chamado Crocus, e ele nos conta a história daquela baleia, que por sinal se chamava Laboon. E após isso, a gente consegue sair de dentro da Laboon, e o Luffy pinta o símbolo do seu bando na baleia, como uma promessa de que um dia eles voltariam para revê-la. E o médico Crocus ainda dá de presente para o bando de Luffy um log pose, para eles poderem navegar nas águas da Grande Line. E após isso, o Going Merry acaba chegando em uma pequena ilha, da qual o povo chamava de Whiskey Peak. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte, e até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser.
Amém.